Um instrumento de comando e controle, a gente está habituado a fazer só o comando. Será que o sistema que a gente tem hoje de licenciamento, com análise trifásica para todos os tipos de empreendimento, com uma análise muitas vezes demorada, ele dá resultados positivos para o ambiente? Onde é que a gente tem que concentrar a licença por adesão e compromisso? Eu acho que é onde tem mais volume de trabalho com menos questão intelectual. Olá pessoal, dando continuidade à nossa série Mitos do Licenciamento Ambiental, eu vim aqui hoje para continuar a falar do tema da licença por adesão e compromisso. Mas hoje eu vou abordar esse tema a partir da ótica do órgão licenciador, que é quem implementa essa controversa modalidade de licenciamento ambiental na prática. E para explorar o tema, eu tenho o prazer de conversar com Rafael Volkin, que é um dos gestores mais experientes do estado do Rio Grande do Sul na área de licenciamento ambiental. Rafael tem atuado no órgão licenciador estadual, que é a FEPAM, por já mais de 15 anos, tendo sido diretor técnico por mais de 5 anos e atualmente assumiu a chefia do Departamento de Gestão Descentralizada. Como vocês poderão conferir aí na entrevista, Rafael tem uma visão muito embasada do que significa as várias modalidades de licenciamento ambiental. É um conhecimento que ajuda a desconstruir mitos e que, portanto, precisamos conhecer. Então, pessoal, um grande prazer hoje falar com o Rafael Volkin. Rafael, nós estamos muito distantes, mas temos que agradecer essa tecnologia que nos aproxima. É um prazer ter você novamente em Ouro Preto, mas desta vez virtualmente. E eu gostaria de começar com uma pergunta bem ampla, mas necessária para calibrar aqui a nossa conversa. Qual que é a sua avaliação da efetividade do sistema de licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul hoje? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, pela participação. A efetividade do licenciamento ambiental, pensando em como que nós utilizamos a ferramenta e como que ela está tendo seu desempenho, está sendo muito bom. Né? Os tempos de análise de processos, os tempos de emissão de uma licença, até a tomada de decisão, têm sido cada vez menores, a gente está conseguindo fazer isso de forma cada vez mais rápida, propiciando ao interessado, ao requerente da licença, que ele tenha a possibilidade de fazer a sua avaliação, a sua implantação, o seu início de operação em tempos mais curtos e oportunizando com isso que se tenha maior desenvolvimento socioeconômico do Estado. Fico mais curioso com alguns pontos específicos dos desafios históricos aí dos órgãos ambientais licenciadores, né? Hoje, a FEPAM lida com aquele problema dos passivos administrativos? Não, a FEPAM já dá para considerar que solucionou esse problema. Nós tínhamos a questão, em 2015, nós começamos um trabalho bem forte de redução desse passivo. Nós tínhamos, na época, 12.700 processos por analisar, por emitir alguma resposta. E hoje a gente está trabalhando na ordem de 3.500, 3.600. Então nós tiramos 9.000 processos da pilha, né, aquela pilha de processo administrativo, que antes inclusive eram processos físicos, a gente enxergava aquele volume todo, isso não existe mais, está num volume bem menor. E estamos trabalhando ainda na redução do prazo com que nós lidamos com esse processo. O tempo total de tramitação desse processo dentro do órgão ambiental, dentro da FEPAM. A gente chegou a ter, numa medição, mais de 900 dias como prazo médio de tramitação de um processo. Hoje esse prazo já está em menos de 400 dias. Estamos próximo já de um ano de tramitação para a emissão de uma licença. Rapidamente, quais são as principais licenças e quais que tomam mais tempo administrativo da instituição? As principais licenças continuam sendo LPL e LO, né, são as que têm maior volume. A licença de operação, inclusive, eu fiz um levantamento aqui desde 2015, elas representam 63% do que foi emitido de licenças, né, porque a licença de operação ela permanece depois com o tempo, né? Licença prévia acontece uma vez, licença de instalação acontece uma vez, e a licença de operação vai funcionar por toda a vida útil daquele empreendimento, do funcionamento. Então, só desculpa te interromper, mas então provavelmente inclui aí as renovações de licença de operação, as renovações, né? também. Até quando eu fui fazer esse levantamento, eu achei que já tivesse alguma separação das renovações. Dentro do sistema a gente tem como fazer isso, mas na consulta no site ele não tem isso separado. Ok. A informação que vai para o site é a soma de tudo. Mas a gente permanece com a licença prévia como sendo aquela mais importante ainda, né, porque ela precisa ser feita para avaliação de viabilidade, a principal das funções que ela tem, para dizer se aquele empreendimento naquele espaço ele vai poder sair efetivamente ou não. A licença de instalação,
realmente pela fase de autorizar a intervenção, e a licença de operação, pelo que a gente comentou. Essas são as principais. A gente já tem trabalhado há bastante tempo com a união de fases. Então, já tem algumas atividades que a gente trabalha com a LPI integrada. Então, já dá numa ação só, num ato só, a licença prévia e a instalação. Então, já tem que conhecer o projeto desde o início da avaliação. E tem algumas atividades que têm uma característica que permitem que isso seja feito. E alguns poucos casos ainda, mas ainda crescendo, da licença de instalação e operação também num ato único. Tem casos, por exemplo, de silvicultura, que isso aconteceu, onde plantar a árvore e acompanhar seu crescimento era tudo uma coisa só, instalação e operação. Então não tinha muito sentido de fazer fases distintas. E a licença única que tu colocasse, que nós já temos também há alguns anos, e que agora foi trazido no novo Código Estadual de Meio Ambiente também. Agora ela foi regulamentada, ela funcionava por portarias, agora ela foi trazida como lei, efetivamente, para que numa fase só, num ato só, se autorize viabilidade, implantação e início de operação de um determinado empreendimento. Claro que isso se aplica para empreendimentos pequenos, com uma padronização bem alta já de procedimentos, que se conheça de antemão quais são os impactos, como é que eles vão funcionar, ou que tem uma atividade bem peculiar que dispensa as fases anteriores, principalmente a de instalação. Perdão te interromper novamente, porque eu fico muito curioso com as Vamos formas à vontade. de institucionalizar essas modalidades de licença. Para a licença única, que supostamente ela também licencia a viabilidade, é exigido aí a RIMA? Ou como é que então, que fonte de informação que permite ao Estado entender a viabilidade na modalidade de licença única? Então, como eu estava dizendo, são empreendimentos de pequena extensão, dentro de uma característica que pode ser um porte mínimo, um porte pequeno. Então, ele vai ter uma limitação já pelo tamanho e o próprio tipo de atividade que onde não seja exigido o estudo de impacto ambiental. Então, já são casos de impacto menor, potencial menor, e onde se tem um conhecimento muito bom já de como é que é o processo como um todo, que impacto que ele vai causar, e também o conhecimento da região, do local onde ele vai ser implantado. Então, eu imagino que a recém-aprovada implementação da licença por adesão e compromisso se deu após uma avaliação dessas modalidades, dessas tipologias que estariam mais aptas a esse tipo de tratamento administrativo. Rapidamente, se você pudesse explicar para a gente por que surgiu agora essa licença por adesão e compromisso no Rio Grande do Sul, quais foram as motivações, que fatores, quais foram os gatilhos assim que desencadearam essa iniciativa? Essa foi muito uma manifestação ainda em campanha do nosso atual governador, onde ele já estava trazendo essa demanda, tomou conhecimento dessa modalidade, já estava trazendo essa demanda para o Estado, para que se fossem feitas algumas licenças por adesão e compromisso. Já tinha conhecimento de alguns outros estados que aplicavam. Eu, particularmente, só conhecia a situação da Bahia, que eu tinha vivenciado um pouco mais através de uma visita técnica, onde foi explicada. Mas ele tomou conhecimento e se empolgou bastante com a ideia, justamente nessa situação de que há atividades que são muito padronizadas, cujos impactos são bastante conhecidos e limitados, e onde seria possível trabalhar com uma confiança maior, ou como eu gosto de dizer, com uma responsabilização maior do responsável técnico pelo empreendimento. A gente tem não sei se é uma mania de órgão ambiental, de não confiar em quem está do outro lado do balcão. E isso a gente tem que diminuir. Somos todos colegas, somos todos com as mesmas formações, cada um está representando um interesse diferente em termos de contratante, mas todos olhando para o mesmo objetivo de preservação ambiental para que as atividades possam ser executadas. Então, nós já estávamos implantando isso desde 2017, pelo menos, quando nós instituímos nosso sistema online de licenciamento, onde uma das premissas básicas é que todo o processo tenha um responsável técnico pelas informações. Então, a gente tem uma RT para cada processo. E a partir daí a gente começa a aumentar essa confiança, começa realmente a construir uma relação com os empreendedores. Isso foi construído, não sei se eu já vou antecipar alguma pergunta, mas foi construído no novo Código Estadual de Meio Ambiente, onde foi colocada a modalidade da licença de adesão e compromisso para que ela tivesse valor para todo o Estado,
que ela tivesse também a possibilidade, né, agora a previsão legal, e ficou muito claro o estabelecimento de que não é cada um dos órgãos ambientais que vai determinar o que vai ser feito por adesão e compromisso. Essa decisão cabe ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, que através da sua plenária e das suas câmaras técnicas é quem vai tomar essa decisão, de quais atividades vão efetivamente poder ser licenciadas por esta modalidade. Isso eu ia... Não era uma pergunta, mas você antecipou uma questão que eu ia elogiar. Ao estudar o novo código, eu observei isso. Essa é uma questão importantíssima para o desenho dessa modalidade de licenciamento. Foi uma sugestão, inclusive, da Associação Brasileira de Avaliação de Impacto, por uma das minutas do projeto da Lei Geral do Licenciamento, que pretende implantar essa modalidade, mas estava deixando essa atribuição de definir essas tipologias sujeitas a essa modalidade muito expedita, não para os conselhos, né, que conta com a participação mais da sociedade, portanto tem um potencial maior em termos de enxergar, né, a potencial efetividade dessa política. Mas então vamos tratar agora das questões polêmicas, porque eu sou daqueles que não se opõe à licença por adesão e compromisso, desde que ela seja implementada com atenção aos seus riscos. Então a gente tem que conversar sobre os riscos. Um dos riscos que muita gente se preocupa é em relação a essa questão que você levantou há pouco sobre a capacidade de fiscalização, né? Como que foi feita essa avaliação da capacidade de fiscalização? Vocês têm um controle assim de fiscais por processo ou infraestrutura? Também voltando um pouquinho na história. Em 2014, nós criamos um departamento de fiscalização na FEPAM que não existia antes. A partir dessa criação, se começa a trabalhar, então, com uma efetividade de fiscalização, estabelecimento, primeiro começar a medir as suas capacidades, e hoje a gente tem condição de realizar em torno de 1.000 fiscalizações presenciais por ano, que dentro do universo ainda pode ser considerado pouco, mas que a gente está aumentando cada vez mais, inclusive com a regionalização, descentralizando essa demanda e fazendo com que as nossas gerências regionais otimizem os seus trabalhos também e possam realizar cada vez mais fiscalizações, inclusive por estarem mais próximos dos locais de intervenção. A gente tem previsão de aumentar isso em pouco tempo para 2.000, 2.500 fiscalizações por ano. Então a intenção é aumentar realmente essa capacidade, né? Já temos uma capacidade instalada, ampliar essa capacidade para que se possa atender cada vez mais, e associado a isso a gente vai reduzindo a energia gasta no licenciamento e realocando inclusive pessoas para fazerem cada vez mais a fiscalização e menos o licenciamento. Essa ampliação da capacidade fiscalizatória, ela é uma condição para a regulação da licença por adesão e compromisso, ou ela é algo paralelo? Ou seja, o início dessa modalidade independe dessa ampliação de fiscalização? A FEPAM fez em 2015 uma portaria onde ela estabeleceu a renovação automática de licenças, baseado no que já estava previsto na Lei Complementar 140, que falava em prorrogação de licenças quando do pedido de renovação havia prorrogação a partir de um protocolo com 120 dias ou mais de antecedência, na omissão, na ausência do órgão ambiental de se manifestar, aquela licença que venceria, ela passa a ser prorrogada por prazo indeterminado até a manifestação do órgão. A FEPAM, de posse dessa informação, criou a renovação automática, onde a partir do protocolo, uma nova licença é emitida, dentro de um sistema já informatizado que existia, que permitia copiar a última licença. O próprio sistema faz essa ação, copiava a última licença e colocava uma nova vigia a partir do vencimento da anterior, sem a necessidade de prorrogação. E com isso a gente começou a trabalhar com mais fiscalização em cima dessas licenças. Essas que recebiam renovação automática passam a ser prioritárias para a fiscalização. Ou seja, houve uma ampliação da fiscalização, mesmo antes da LAC, né, com essa renovação automática. Isso, né? O departamento foi criado em 2014, esse procedimento em 2015, e já foi uma atribuição do Departamento de Fiscalização, que começou a realizar a partir de operações específicas, organizava por região, organizava por tipologia, ia fazendo diversas operações. E essa portaria 46, ela colocou como condicionante
para que o sistema fosse implantado que tivesse a fiscalização associada. E isso foi acompanhado, inclusive, pelos nossos órgãos de controle, caso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que nos chamou tão logo, viu a portaria, mas no que entendeu quais eram os nossos objetivos, a nossa forma de trabalhar, gostou bastante da ideia, e desde então tem funcionado muito bem. Até eu levantei essas informações para a gente conversar aqui. Desde a implantação, 15% das licenças emitidas pela FEPAM foram por renovação automática. Onde eu tenho 15% de menos trabalho de análise de processo, eu tenho 15% mais capacidade de fiscalização. E o tempo gasto para fazer uma análise de processo é muito maior do que para fazer a fiscalização. Então, a gente está possibilitando que mais empreendimentos sejam fiscalizados ou com uma frequência maior para que a gente possa estar mais presente na intervenção, mais presente no que está acontecendo. O que eu espero? Que essas premissas todas sejam levadas junto nessa resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, para que se possa ter bem associado isso, onde está sendo dada uma licença por adesão e compromisso, que não deixa de ser uma licença automática, ela passe a ser obrigatoriamente fiscalizada. Claro que a gente não tem a pretensão de fiscalizar 100%, porque em nenhum momento vai existir uma estrutura para isso. Mas tem um rigor maior, mas que um rigor maior, e que a gente consiga fazer uma amostragem adequada que nos represente o universo do que está funcionando na rua. Perfeito. Você sabe que antes desse nome, licença por adesão e compromisso, a gente há muito tempo discute a efetividade dessas modalidades expeditas ou autodeclaratórias. Acho que agora o nome que pegou no Brasil foi licença por adesão e compromisso. Então, a agilização dessas licenças tem um benefício óbvio, que é liberar essa força de trabalho interna para aprimorar outras frentes de trabalho. Isso é indiscutível. O que é discutível é essa questão da fiscalização e uma outra questão, que é a qualidade ambiental dos empreendimentos. Eu vou só colocar aqui um caso emblemático. Minas Gerais tinha avaliação, tinha uma autorização ambiental de funcionamento, AF, de 2004, que para mim é talvez a mais antiga e radical iniciativa de licença por adesão e compromisso que nós já tivemos. E ao longo dos anos, infelizmente, apesar da preocupação com a fiscalização, o próprio órgão ambiental julgou que não estava dando certo, que os empreendimentos estavam fragmentando e que havia sérias dúvidas sobre a qualidade da gestão ambiental dos empreendimentos que obtiveram essa modalidade de licenciamento. Isso gerou uma alteração. Eles não eliminaram uma licença rápida, mas aprimorou os controles dessa modalidade de licenciamento. O que o Rio Grande do Sul está planejando para evitar esse problema? Ou seja, como é que vocês vão monitorar a gestão ambiental dos empreendimentos que passaram por essa licença? Tem algum sistema online de controle, de dados de monitoramento, de implementação de estações de tratamento, de implementação de filtros? Como é que vocês vão ser capazes de julgar se essa modalidade deu certo ou deu errado? Concordo que de nada adianta a gente aumentar a velocidade do licenciamento, fazer uma fiscalização questionável, né? E ter um monitoramento que vai nos dar resposta efetiva. Se a gente não monitorar, não serve de nada. Mas o monitoramento é que vai nos dizer se todas essas políticas estão dando resultado ou não. O que a gente espera? Melhorar a qualidade das águas, que vai ser um dos indicadores. A mesma coisa, melhorar a qualidade de ar, melhorar os índices de biodiversidade no estado. Tudo isso a gente entende que deve ser melhorado, porque hoje eles estão aquém, a grande parte, estão aquém de padrões já estabelecidos. Mas onde atingir padrão, que esses padrões sejam mantidos daqui para frente. Esse acho que é o nosso grande objetivo. A licença ele vai ser um dos instrumentos, né? A licença é um dos instrumentos para isso, e a licença por adesão e compromisso ela vai dar mais agilidade, de novo, para permitir que se faça fiscalização e monitoramento, e que se replaneje quais são os critérios de autorização, de aceitabilidade de dados e de tomada de decisão para a emissão das licenças. Então, nós não caiu de paraquedas a situação da LAC no estado. Ela está vindo já num crescimento. Outra coisa que a gente segue investindo nos sistemas, agora informatizados,
para que a gente consiga ter mais agilidade também de análise da informação. Tem situações que a gente não vai ter a licença toda por adesão e compromisso, toda ela automática, mas etapas da análise podem ser feitas de forma automática pelo sistema. O sistema ser parametrizado, ser programado pelos analistas, para que ele mesmo faça as avaliações. Aqui a gente entra em questões de georreferenciamento, onde já pode identificar, através da alocação de uma poligonal, se tem unidade de conservação, se tem área de preservação, se tem alguma área de relevante interesse, terras indígenas, áreas quilombolas, tudo isso já pode ser identificado de antemão e vir um relatório pronto para o analista, ou até já disparar comunicados aos órgãos intervenientes, por exemplo, para que eles já façam sua manifestação. Isso também vai ganhando tempo de análise. A gente começa a direcionar o analista menos para o trabalho braçal e mais para o trabalho intelectual que efetivamente ele tem que fazer. Pois é, a minha leitura do que você está colocando é que o surgimento dessa modalidade no Rio Grande do Sul está muito alinhado com os outros órgãos licenciadores. Se me permite a minha interpretação, eu julgo que está acontecendo o seguinte: há uma espécie de confiança de que vai dar certo, mas é uma confiança não embasada em informações do território. Ou seja, vocês não têm certeza se essa modalidade vai piorar ou melhorar a qualidade ambiental do território, porque não tem informação para fazer esse julgamento. E aí eu deixo uma pergunta: será que os órgãos licenciadores, Rafael, não estão sendo cooptados por uma lógica desenvolvimentista e sendo induzidos a achar que a prioridade deles é a eficiência administrativa do órgão, ou seja, quantidade de licença que é emitida por tempo, a agilidade dessas licenças, a satisfação dos empreendedores, em detrimento de uma outra área de preocupação, talvez a área principal de preocupação que deveria ser dos órgãos licenciadores, que é a de qualidade ambiental do território. Eu vou te fazer uma provocação que eu acho necessário refletir. O estado do Rio Grande do Sul, ano após ano, mais desmata do que refloresta. Eu fiz essa avaliação no site do Biomas, ou seja, é um estado que, com base em imagens de satélite, a gente sabe que tem há muito tempo um problema seríssimo de destruição de habitats para fauna e flora. Isso tem implicações de diversas naturezas, né? Não é paradoxal um estado com esse diagnóstico querer afrouxar o rigor do licenciamento? Eu poderia falar isso não do Rio Grande do Sul. Essa lógica, essa provocação argumentativa, ela se aplica a praticamente todos os estados brasileiros. Tá. Primeira coisa, eu acho que quando a gente está falando de lá, que a gente não está afrouxando a exigência do licenciamento. A gente está padronizando o licenciamento, em algumas situações, inclusive restringindo a discricionariedade, o jogo de cintura que poderia ter. Muitas vezes a gente ouviu falar que o licenciamento é sempre uma situação um para um, que nunca vão existir duas situações iguais, que nunca vão acontecer dois empreendimentos iguais, onde eu mexer 10 metros para um lado uma indústria, o licenciamento dela já pode ser diferente. Então sempre teve essa questão subjetiva dos analistas e uma discricionariedade muito grande. Onde a gente entra com padronização, isso se reduz bastante, reduz sensivelmente. Então a gente começa a ter realmente onde é que entra a adesão. Eu tenho as regras estabelecidas. Quer aderir às regras para receber tua licença rápida? Elas vão ser rígidas, elas vão ser fiscalizadas, elas vão ser acompanhadas, vão ser controladas. Quer entrar nesse jogo? A regra está posta, faz a adesão. Se não quiser, não tem problema. Seguimos pelo procedimento normal, que aí estão aqueles balizadores de quanto tempo de análise vai levar, qual a expectativa para a emissão de uma licença, quanto tempo vai se levar para efetivamente poder dar início. Olha só, importante, você tocou como que o Estado, porque quando você fala que o rigor não é menor, isso contradiz a literatura. Por quê? A licença que tem estudos de viabilidade, ela gera um diagnóstico sobre o território, sobre as fontes de poluição, sobre eventuais espécies ameaçadas na região, sobre alguma zona de recarga de aquífero. Esse diagnóstico pontual, localizado, até onde eu sei, nenhum órgão licenciador brasileiro tem capacidade de realizar em nome do empreendedor. Então, para mim é um contrassenso falar que a licença por adesão e compromisso não perde o rigor em relação à viabilidade e ao diagnóstico. Então, há
um problema na licença por adesão e compromisso em relação a essa eliminação dessa etapa de diagnóstico, de entendimento da interação do empreendimento. Porém, o Estado pode fazer isso. E aí, então, como que vocês vão estabelecer metas e condições sem ter um diagnóstico apurado numa escala precisa do território? Talvez a resposta a essa pergunta seja de outra forma. Quais etapas de licenciamento vão poder ter uma licença por adesão e compromisso? Será que em qualquer etapa a gente vai poder fazer isso? Será que é para qualquer atividade? As atividades a gente já sabe que não. Estão sendo definidas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente quais as atividades que vão poder fazer parte. Eu não sei se o Conselho está discutindo, dentro das suas câmaras, que fases de licenciamento. Mas a tua pergunta me leva à conclusão, por exemplo, de que uma licença prévia ela não poderia, ou a grande maioria das licenças prévias, ela não poderia passar por uma licença de adesão e compromisso. Salvo realmente exceções, onde se sabe todas as regras. Por exemplo, a primeira regra pode ser não ter supressão de vegetação. Só pode ter adesão se não suprimir nenhuma árvore. Ainda assim, vem um diagnóstico de qual é a cobertura vegetal que tem naquele determinado terreno, né, naquela área. E se naquela área tiver o conflito de informação, porque ele não deixa de ser analisado o processo, as informações não deixam de ser vistas, elas só não são vistas antes da emissão da licença, elas deixam de ser vistas antes da emissão da licença e passam a ser vistas após a emissão já em caráter fiscalizatório. Perfeito. O Estado do Rio Grande do Sul estabeleceu um critério de bandeiras associadas a cores com restrições de circulação. E a gente tem situações, algumas regiões do estado, a capital está nesse momento, hoje é 7 de julho, a capital está numa situação de bandeira vermelha, que é o segundo pior quadro da situação, é amarela, laranja, vermelha e preta. E na bandeira vermelha a gente tem uma orientação às pessoas de não sair para fazer as vistorias de licenciamento, né, de se resguardar. E tem gente que está sendo agora orientada a, inclusive, manter a emissão das licenças, mesmo sem a realização da vistoria prévia, desde que aquele analista tenha segurança para emitir tal licença. E tem situações que eu digo para os meus analistas, na situação de licença prévia, por exemplo. Ah, mas eu posso emitir? Olha, nós temos a responsabilidade técnica de quem está prestando a informação. Se aquela informação está sendo bem dada, está sendo suficiente para montar na tua cabeça qual é o empreendimento, que intervenção que vai ter, tem segurança naquilo que está sendo apresentado, eu, particularmente, não veria razão para não emitir a licença e fazer a fiscalização depois. E se essa fiscalização me comprovar que teve informação falsa, omissa ou enganosa, eu tenho sanção a aplicar tanto ao empreendedor quanto ao profissional. Então tem casos que a gente pode permitir a LAC para licença prévia, tem casos que não vai dar, onde tiver, por exemplo, estudo de impacto ambiental, acho que não passa nem em sonho a possibilidade de fazer uma licença por adesão e compromisso, porque a gente precisa de um diagnóstico muito apurado, porque a intervenção vai ser muito forte. Ou uma intervenção em área sensível, ou intervenção numa área muito grande. Eu estou coordenando agora a equipe de análise de um aeroporto. Né? O aeroporto são grandes áreas, pegam diversos microambientes no seu espaço. Então a gente tem que avaliar com muito mais minúcia tudo o que está acontecendo. Ainda que nesse caso específico, o aeroporto ele pega a maior parte de plantações, lavouras. Mas ainda assim ele tem algum recurso hídrico, alguns recursos naturais, algumas formações florestais, e que a gente tem que fazer a avaliação como um todo. Além da questão de ele estar na legislação de que tem que ser por estudo de impacto ambiental. Perfeito. Então nós não vamos abrir mão desses cumprimentos. Onde é que a gente tem que concentrar a licença por adesão e compromisso? Eu acho que é onde tem mais volume de trabalho com menos questão intelectual, efetivamente. Onde a comparação pode ser muito mais lógica. Como eu coloquei, o sistema do automonitoramento. Onde aquele empreendedor me informou que ele está fazendo uma emissão dentro do padrão estabelecido, a princípio eu não preciso me preocupar com ele. De tanto em tanto tempo, e por amostragem, eu vou fazendo uma aferição do sistema se ele funciona bem ou não. Mas onde eu entender que esse sistema está, por exemplo, está vindo com informações muito divergentes, a ação fiscalizatória vai ser muito maior ou a exigência em cima do automonitoramento pode aumentar. Eu falei já isso aí outra vez, a gente faz o comando, o instrumento de comando e controle, a gente está habituado a fazer só o comando. Da mesma forma que a gente faz só o comando, eu te devolvo a pergunta, será que o sistema que a gente tem hoje de licenciamento,
com análise trifásica para todos os tipos de empreendimento, com uma análise muitas vezes demorada, ele dá resultados positivos para o ambiente? Ou será que é esse modelo que me leva ao Rio Grande do Sul ter todo ano mais áreas desmatadas do que reflorestadas? Será que é um sistema que está funcionando ou ele também é questionado e a gente tem que buscar outras ferramentas? É uma boa pergunta. E daqui a pouco funciona isso, eu reduzo um pouquinho algumas exigências, alguma forma de trabalhar e aumento do outro lado, eu mudo a estratégia. E talvez com a mudança de estratégia eu consiga retomar esse controle ou melhorar esses índices a ter alguma coisa assim. Mas eu acho que é muito importante a gente nunca perder de vista também que a nossa preocupação não está no licenciamento, não é específica do licenciamento. A gente está preocupado com todo esse ciclo de gestão, que é licenciar, fiscalizar, monitorar e replanejar as informações que vão constar novamente no licenciamento. Fico feliz de ver, né, a sua desenvoltura e sabedoria técnica para as delicadezas dessa modalidade, Rafael. E também com essa colocação sua última aí, que eu acho que ela é central. Eu tenho chamado isso do problema da eficácia. Né? A gente está muito preocupado com a eficiência administrativa, mas os órgãos ambientais não sabem em que medida o atual modelo está impactando, dando resultados ou não. Então você pode achar assim que o que nós temos hoje é bom ou ruim para o meio ambiente, né? Usando uma linguagem bem coloquial, a gente não sabe. Da mesma forma que quando você propõe um novo modelo, você vai falar, então assim, a licença por adesão e compromisso, ela vai melhorar ou piorar o que nós temos? Também não sabemos, porque nós não desenvolvemos os sistemas de informação de forma tal que eles sejam capazes de detectar o impacto das opções regulatórias administrativas na qualidade do território. Né? Para isso acontecer, tem que investir em sistema de informação, os sistemas online, né? O SOL, que é o sistema da FEPAM, né? Então, assim, a FEPAM tem alguns elementos que ajudam a gente a acreditar que pode dar certo, né, o amadurecimento desse sistema. Relatórios de desempenho, a FEPAM tem divulgado relatórios de desempenho, embora é um desempenho de eficiência administrativa. Exatamente. Eu sonho em ver os órgãos licenciadores tendo um capítulo de eficiência administrativa, um capítulo sobre a melhoria do território e começar a usar técnicas analíticas aí de inferir a influência de um no outro. Mas tem outras coisas boas na FEPAM, agora mudando um pouco a entrevista para as inovações. O que mais que vocês estão fazendo aí, rapidamente, só para destacar, que pode servir talvez de inspiração para outros órgãos licenciadores estaduais e principalmente para os municipais, né, que estão vindo aí com... Né, mais recentemente, eles precisam dessas inspirações. Hoje o SOL, Sistema Online de Licenciamento, ele está sendo já planejado para receber algumas melhorias. Como é que funciona o SOL hoje, para saber? Hoje o SOL é um repositório de documentos. Então a gente faz a consulta ao SOL, mas usa um outro sistema para fazer o processamento das informações. A gente quer fazer, no futuro próximo, fazer a unificação disso, onde o repositório e a informação aconteçam de forma simultânea, trabalhando cada vez mais com formulários eletrônicos, que vão propiciar que aquela informação inserida pelo responsável técnico nos leve direto a resultados, ou aquelas análises já de forma mais automática. Para isso, a primeira coisa que a gente está fazendo hoje é uma melhoria de fluxos do sistema, para que a gente consiga acompanhar o fluxo do processo, e também que são melhorias administrativas, controle de tempos, tempo de distribuição de um processo, tempo de cada etapa, para que a gente consiga limitar dentro daqueles 180 dias previstos pela legislação, que no fim de toda a história é o único prazo que a gente tem previsto. É o único elemento de qualidade administrativa que a gente tem, são aqueles 180 dias de análise, já descontados os períodos de complementação. Então, dentro desses 180 dias, a gente quer saber exatamente o que vai compor cada um desses dias, o que vai ser ocupado em cada um desses dias, e poder fazer essa medição. Com as vantagens de um sistema digital, onde eu tenho a demanda por mais de uma formação, mais de um analista, eles podem fazer as análises simultâneas. Eu não preciso mais aguardar que o papel passe de mão em mão. Todos têm acesso simultâneo a essa informação. Então, essa é uma das melhorias que a gente tem. Depois, a gente tem uma outra situação que a gente vai melhorar o nosso atendimento de denúncias, torná-lo mais informatizado também, mais digital. E de carona está vindo, nas melhorias do SOL, uma questão de preparar o sistema para que os municípios possam fazer uso.
E com isso a gente vai ter a mesma base de informação e a mesma base de procedimento para qualquer um dos 500 órgãos ambientais que a gente vai ter no estado trabalhando. Poxa, né? O órgão ambiental estadual, os 497 municípios, 491 hoje que fazem o licenciamento. Então, isso já está começando a virar com o objetivo, deixando de ser sonho, virando objetivo, para que possam todos os envolvidos no meio ambiente utilizar a mesma base. Com isso, a gente vai ter todas as informações de quem está licenciado, do que está emitindo, do que está consumindo de recurso, tudo numa base só. Isso melhora o trabalho tanto do Estado quanto dos municípios. Depois disso tudo, entra aquela melhoria dos formulários eletrônicos, com toda a otimização de processo, redução de perdas de processo. Aí entra a minha parte bem de engenharia de produção, para que a gente consiga enxergar onde é que tem as falhas, onde é que tem as esperas, para que a gente consiga reduzir esses prazos. E essa melhoria administrativa ela tem que se reverter em melhorias ambientais. Isso eu acho que é fundamental, como tu colocou, e que tem sido já a nossa visão desde o início. Eu acho que essa linha positiva e promissora aí é uma boa oportunidade para a gente fazer um desfecho aqui na entrevista. Rafael, eu te agradeço muito. Eu tive o prazer de te conhecer anos atrás aqui em Ouro Preto e a gente inevitavelmente fica acompanhando o trabalho de algumas pessoas. Eu julgo que você se tornou um protagonista dos órgãos licenciadores brasileiros. Te dou os parabéns e fico torcendo para que você não seja mais um capturado pela iniciativa privada, ou que pelo menos você prepare a sua equipe aí para eles continuarem exercendo esse papel de muita competência técnica, bom senso humano e de liderança que você tem feito aí, tá? Fica aí, então, assim, meu agradecimento e meu parabéns. Muito obrigado. Eu tenho 15 anos já nesse órgão ambiental e não tenho ainda a intenção de sair. Então acho que já é um alento também, né? Acho que tem muita coisa ainda para ser feita, para que a gente possa dar sequência e ainda melhorar bastante esse licenciamento antes da missão por concluída. Que bom. Mas muito obrigado pelo convite e pela participação, né? Honrado também. Um grande prazer. Até a próxima.